Bom, gente, vamos lá. Estamos voltando aqui. O Wesley agora parece que já conseguiu resolver essas questões aí da internet dele lá. E vamos aqui. Vamos falar das crenças, crenças limitantes, as crenças dos nossos valores pessoais. Vamos falar um pouquinho de um assunto aí bastante importante. Peço desculpas para quem entrou e teve que sair. Eu tive que sair, mas ele estava com problema lá de conexão. Eu acho que agora, dessa vez, se Deus quiser, vai dar certo. Vamos aguardar. Oi, Ivone. Wesley, manda o convite para mim aqui. Mandei convite para você, cara. Vamos lá, ver se você consegue. Oi, Edson, desculpa ter que sair aquela hora, mas estamos voltando aqui. Aê! Ah, quem falou que não ia dar certo? O senhor Raspes. Boa noite, né? É, seu Krug. Pois é, né? Quando chega uma certa idade, você percebe que a juventude dá conta da tecnologia com facilidade, mas os mais antigos talvez apanhem um pouquinho, né? É o que eu sempre falo, é questão da idade. Eita, né? Mas a gente chega lá, a gente vai aprendendo. Como é que você tá, meu amigo? Estamos aí, né, cara? Trabalhando até agora há pouco. Mas vamos trabalhar mais um pouquinho. Ah, a Cris aí. Grande Cris. Você pensou que eu não ia entrar, né, Cris? Eu sei que você estava aí nas suas orações para que não desse certo, né? Ai, ai, ai. Mas deu Vamos certo. lá, Eu meu caro. tentei entrar pelo norte, mas não parece que não dá para fazer solicitação O por lá. recurso do Note é diferente do celular. Ah, Olha o que a Cris escreveu aqui, veja bem. veja, sabe como é, né, Cris? Então, né? Aí a Camila Exato. voltando. Vamos lá, meu caro. Vamos falar das nossas crenças aí. Crenças, as conhecidas crenças limitantes, né? Crenças dos nossos valores pessoais, Por das exemplo, nossas criações, os valores que os pais passam para a gente e aquilo que a gente vai criando durante a vida. muito bom. Senhora Jéssica Souza, boa noite, querida, tudo bom? Boa Mais um pessoal noite. chegando aí, mas boa noite a todos, primeiramente, né? É, por onde nós começamos, meu caro parceiro? Primeiro Ah, pelo sei lá, nosso né? corte de cabelo, né? A gente acertou no final de semana, né, Nelson? Você ainda tem mais do que eu, né? Mas então tá bom. Ah, mas tem que deixar alguma coisa, né? Não tem coisa. Depois que eu descobri esse corte de cabelo, minha vida mudou completamente, né? A Porque nossa. Edson Roberto, boa noite, senhor Edson, seja bem-vindo. Vamos em frente. Crenças, Nelson. Assunto complexo e que determina tantas coisas na vida da gente, né? Mas acredito que as pessoas, de uma forma geral, acabam não percebendo a participação disso, né? Acho que a gente pode começar explicando um pouquinho de como elas se desenvolvem, a maneira como nós utilizamos as crenças e como elas, né, acabam sendo desadaptativas, disfuncionais, nos atrapalham e nem sempre se trata de uma situação que tem uma evidência por trás. Né? Não vou dizer nem verdadeira, porque o pensamento é verdadeiro para a pessoa que o tem, que o experimenta. Né? Vamos começar pensando, Nelson, o que são essas crenças? Só que acho que a gente pode primeiro pensar no nível mais superficial, né, da nossa estrutura, dos nossos pensamentos, que são os pensamentos. Né? E nós chamamos de pensamentos automáticos. Então, como é que funciona isso de uma forma bem resumida? Nós temos a situação, certo, Nelson? Que vai provocar um pensamento a respeito disso, daquilo. Esse pensamento
ele vem. Ó, dona Nelly. Boa noite, Nelly. Tudo bom? Nelly está de volta aí. Nelly firme e forte, né, nas nossas lives. É uma seguidora assídua, né? Então, nós temos a situação, Nelson. Eu posso estar vivendo, por exemplo, a situação envolvendo a pandemia, a discussão com alguém que eu me relaciono. Isso vai provocar em mim uma interpretação do que está acontecendo, que é o pensamento automático. Esse pensamento automático, ele provoca uma reação emocional. Essa reação emocional provoca uma crença. Mas vamos colocar em exemplo para ficar um pouco mais fácil de entender, né? Então, digamos que, sei lá, encontrei o Nelson na rua. E o Nelson fez uma expressão mais sisuda para mim. Fazia tempo que eu não o via. Nisso, o Wesley tem um pensamento automático. Será que eu fiz alguma coisa para ele? Automaticamente, eu começo a sentir alguma coisa em relação a esse pensamento. Eu posso sentir ansiedade, eu posso sentir constrangimento, medo. Então, o pensamento, ele resulta numa sensação emocional, que também provoca uma reação fisiológica. Eu posso ter um aumento na frequência cardíaca, posso ter sudorese, e, por último, a gente tem um comportamento. Não necessariamente nessa ordem, mas normalmente é assim que acontece. Ou eu posso gaguejar na hora de conversar com você, a gente fica nervoso na hora de fazer a live. Eu posso... Oh, Nelson, desculpa, lembrei que eu tenho um compromisso e sair de perto. No que estão baseados esses pensamentos? Nós temos um tipo de crença que a gente costuma chamar na terapia cognitivo-comportamental de crença intermediária. Ou seja, são regras, pressupostos. Então eu acredito, por exemplo, que se eu não tiver um bom bate-papo com o Nelson, isso pode significar para mim que eu não sou um bom amigo. Então a regra que eu coloquei para mim é: eu sempre preciso, por exemplo, estar animado para conversar com o Nelson. Essa crença intermediária, ela está baseada na crença central. E aí que a coisa começa a complicar um pouquinho. Vamos pensar na seguinte situação. Vamos imaginar a relação de pais com seus filhos que sempre originam as crenças, né? Vamos supor que nós tenhamos aí uma mãe exigente. Meu amigo, você já varreu a casa? Você já lavou a louça? Você já poliu o carro? E depois que você fez a tarefa, mas você nunca faz direito? Eu já expliquei para você quantas vezes eu vou ter que repetir isso. Eu não sei por que você não faz as coisas do jeito que eu mando. E assim por diante. Yasmin da última vez, ela ficou chateada porque eu não falei o nome dela, Nelson. Olha, eu apareci lá e você não falou comigo. Então, Yasmin, dessa vez não passou batido, tá? Então, Nelson, essa mãe que está exigindo dessa criança, o que ela está esperando dela? Que ela seja melhor, que ela consiga se cobrar, que ela se cobre, e por se cobrar na cabeça dessa mãe, nos pensamentos dessa mãe, de que ele vai ser uma pessoa melhor, de que ele vai ter sucesso, que ele não vai se submeter a resultados limitados ou intermediários. Só que tem uma coisa que quando tanto a mãe ou qualquer outra pessoa que se relacione com a gente, que ela não vai perceber, é que existe a interpretação da criança. Então ela pode entender assim: poxa, eu faço tudo com o máximo empenho. Imagina uma criança de 6, 7, 8, até 10 anos. E nunca está bom, então deve ter alguma coisa de errado comigo. Ela começa a se basear nessa teoria e utilizar aquela percepção seletiva e encaixa esse significado em todas as outras situações que ela experimenta. Ou seja, ela foi para a escola. Digamos que ela tire 10 durante muito tempo nas primeiras séries. Em uma determinada oportunidade, ela tira 9. Viu como eu não sou bom o suficiente? Viu como eu sou burro? Eu sabia que não ia dar certo. Ela concentra o significado daquela situação nessa única teoria.
Isso, ao longo dos anos, vai se reforçando, vai se enrijecendo, e eu começo a utilizar essa lente para poder traduzir as coisas que acontecem na minha vida. Então, as situações que provocam essa crença pode ser tanto externa, como nesse exemplo, como interna. Uma lembrança. Ah, meu Deus do céu, o dia que eu fiz a live com o Nelson, eu fiquei nervoso. Vai acontecer de novo. Aumento da frequência cardíaca. Ansiedade. Alô, Nelson, vamos deixar a live para outro dia? Comportamento. Agora, o que nós não percebemos é que esses pensamentos, que é um nível mais superficial, que provocam distorções cognitivas, ou seja, erros de interpretação, nós não consideramos que existem explicações alternativas. Nós utilizamos a crença, os pensamentos automáticos, e tomamos isso por verdade. Existem algumas classificações que a gente não vai se estender aqui, né, para cada uma dessas distorções. Adivinhação e previsão, que é acreditar que eu sei o que vai acontecer no futuro. Então, o que eu vou fazer naquela festa se eu sei que vai ser horrível? Não tenho o que fazer lá. Ou nem vou para a praia no final de semana, porque da última vez que eu fui choveu. Dessa vez vai chover novamente. Mas nós consideramos isso como um fato, não como uma ideia. Consideramos isso como uma certeza. Voltando à ideia das crenças, digamos que esse mesmo garoto tenha feito essa prova, ele tirou 9, ele não considera que exista uma explicação alternativa. Como, por exemplo, ele estava com dor de cabeça naquele dia, ou ele estudou um pouco menos porque não dormiu muito bem, ou o professor teve uma explicação que não atingiu as expectativas dele ou as necessidades dele. Tudo isso é descartado. A percepção seletiva que eu comentei agora há pouco, Nelson, já foi comprar algum carro e quando você teve a ideia de comprá-lo, você passou a ver ele em tudo quanto era lugar, tudo quanto era esquina? Acho que já aconteceu aí com todo mundo de alguma forma, né? Ou quando uma mulher engravida, tanto o marido quanto a esposa começam a ver mulheres grávidas em tudo quanto é lugar. Aumentou o número de pessoas gestantes ou a quantidade de carros daquela marca que eu estou escolhendo? É evidente que não. A gente passou a perceber muito mais aquela situação que se tornou meu foco. Agora, no futuro o cara tira uma nota alta novamente. Ele tira 10. Ao invés dele perceber, por exemplo, que aquilo se trata da sua capacidade, que aquilo se trata de conhecimento, ele comete um erro de interpretação, que a gente chama de desqualificando o positivo. Ah, mas isso é porque minha professora é legal comigo. Também essa matéria é fácil, por isso que eu tirei 10. Então, de um jeito ou de outro, ele reforça a crença. De um jeito ou de outro, ele continua acreditando que há uma ideia de fracasso que se desdobra em todas as situações que ele experimenta. Eu acho que a gente pode trazer essa situação para justamente isso que nós estamos vivendo na atualidade, né, Nelson? Que é a pandemia. Sim. Eu não sei, você tem recebido muitos pacientes aí ansiosos, depressivos. Como é que tá para você aí, meu amigo? Tá bem demais até, né? Uhum. Tá bastante, tá bastante. Pânico, fobias, tá aumentando bastante. Uhum. O que acontece na maioria dessas situações, que eu até comentei com você, né, no nosso particular, umas 3 semanas atrás, eu acabei perdendo um paciente, né, que foi assim uma situação bastante chocante. E assim, desde março do ano passado, tanto você quanto eu estamos atendendo aqui home office, né? Somos privilegiados por isso, temos essa oportunidade, diferente de uma parcela gigantesca da população que tem que enfrentar a pandemia, tem que se expor, motorista de ônibus, o professor, dentre tantas outras, né? Eu atendi, entrou um novo na semana passada, 6 pacientes com a Covid-19. 5 pacientes se recuperaram, não precisaram ser hospitalizados, não chegaram nem próximo de uma internação ou intubação, qualquer coisa do tipo. Só que a gente tem visto, né, Nelson, tantas informações, né,
E aqui a gente não vai fazer nenhuma apologia a favor ou desfavorável a mídias, a Rede Globo ou qualquer outra, não é essa a questão. Só que a gente vê uma quantidade imensa de informações inclinadas para o negativo, que dá muitas vezes a impressão para a pessoa de que ela simplesmente vai sair na esquina e vai ser contaminada, ou vai contaminar os seus familiares, que vai entrar nesse contexto que é o mais catastrófico possível, de internação, de intubação, e o pior deles, né, que seria o óbito. Né? Só que nós vemos ainda, lamentavelmente, nessas 300 mil vidas, ou um pouco mais, né, faz alguns dias que eu não atualizei essa informação. 314. 314 mil vidas. A última vez que eu vi eram 300, que é incrivelmente absurdo e muito triste. Mas quando a gente vê a quantidade de pessoas, né, que sequer passaram por toda essa dificuldade, nós percebemos que a possibilidade, né, de se contaminar, se eu estiver tomando todos os cuidados relógicos, e de chegar nesses extremos, intubação, internação, enfim, ela é menor. A gente trabalha com aquele pensamento de possibilidade e probabilidade. É possível que um raio atinja a minha cabeça aqui nesse minuto, Nelson? É possível. Mas é provável? Muito, muito improvável. Estou dentro de casa, estou protegido de uma certa forma. Né? É possível que eu seja contaminado com a Covid? Sem dúvida nenhuma. Aliás, o risco, nós sabemos que é alto. Sim. Mas se eu tomo os cuidados, né, e observando a quantidade de pessoas que se contaminaram e se recuperaram, é provável que, inclusive, eu chegue nesses cenários tão desastrosos. 6 pacientes no total, sendo que, infelizmente, um veio a óbito. Eu preciso olhar para os 5 que, na minha cabeça, aliás, é muito evidente, são a regra. A exceção, infelizmente, foi esse rapaz que não resistiu. Uma outra paciente disse que a cunhada dela, ela foi ao hospital e que não assistia muito jornal, enfim, e comentou com essa paciente, né? Gente, a ficha acabou de cair, porque dentro do hospital é um carro funerário saindo atrás do outro. Claro, assustador. Se eu estivesse lá, teria sentido a mesma coisa, teria ficado ansioso. Mas quando passa essa ansiedade, a gente avalia o contexto. Essa moça, ela estava no hospital. É claro que a possibilidade dela ver essa quantidade de carros funerários aumenta significativamente. Eu, por exemplo, durante toda essa pandemia, não vi nenhum carro funerário em lugar algum. Talvez até tenha passado, mas eu não percebi. E aí a gente começa a sentir medo. Da onde vem essa sensação? Principalmente em relação ao futuro, que traz a ansiedade que a gente já discutiu em várias oportunidades, né, Nelson? Eu tento antecipar, eu tento pensar em todas as alternativas possíveis para evitar o sofrimento. Tá, mas eu preciso sair menos de casa. Vou começar a pedir mais delivery. Mas se eu pedir delivery, vem a caixa. A caixa também pode vir contaminada. Tem um entregador. Será que o entregador se preveniu? Será que ele está passando álcool? Cada um desses pensamentos, eles vão novamente gerando uma ansiedade. Eles vão novamente me deixando com mais medo. O que eu quero mostrar com essa fala é que esse sentimento é natural. É claro que eu vou tentar evitar o sofrimento. Agora, se existe, dentro desse contexto da pandemia, uma possibilidade do pior acontecer, o que de melhor pode acontecer? Parece estranha essa frase, né? No meio de um contexto tão aversivo como esse, o que de melhor pode acontecer? No que está embasado esse raciocínio? A gente não muda a pandemia, Nelson. Nós sabemos muito bem disso, temos falado bastante isso no nosso grupo de trabalho, né? Mas nós mudamos a relação, nós podemos mudar a relação que nós temos com a pandemia. Se eu olho para aquelas pessoas que não conseguem respeitar os protocolos de segurança, se eu olho para essas pessoas, olha só que absurdo, por isso que as coisas não vão para frente. É por conta dessas pessoas que nós estamos nessa situação. Eu estou cultivando raiva, revolta, ansiedade novamente, possivelmente tristeza. Agora, será que existe qualquer pessoa, independente do que ela faça, o que vai trabalhar ou o que acredita que é seguro, ir para uma festa, né, clandestina ou não,
Será que essa pessoa sai de casa pensando, vou me contaminar com a Covid? Porque provavelmente assim eu venho a óbito? Melhor. Provavelmente eu contamine toda a minha família e que todos, né, possam ir embora juntos e felizes como uma família. Será que alguém organizado, sem um transtorno psicológico, pensa dessa forma? Essas pessoas, elas acreditam que exista algum tipo de segurança dentro da estrutura dela, que nós não temos acesso, nós não temos como saber. Esse movimento de compreensão e não de concordar, eu compreendo, mas não preciso concordar, faz com que eu tenha outros sentimentos em relação ao que está acontecendo na pandemia. Ele deve ter seus motivos, ele compreende dessa forma, preciso fazer a minha parte. Agora, no primeiro exemplo, a única pessoa que tem prejuízos emocionais, ocupando inclusive a mente, para poder focar em coisas que ela pode atuar, coisas que ela tem controle, é a própria pessoa. E ela não está mudando a pandemia com isso. Ela continua da mesma forma. Nós não podemos mudar a pandemia. Nós podemos nos modificar. Modificar a maneira como nós nos relacionamos com ela. É por isso que as pessoas estão tão ansiosas, tão depressivas. Porque é evidente, é assustador, temos que tomar cuidado, mas quantos casos, qual o número de pessoas que se contaminaram com a Covid e se recuperaram? E que, de novo, não precisaram ser hospitalizadas. Nós sabemos que é um número incrivelmente maior em relação às pessoas que, infelizmente, não puderam suportar. E aí a gente volta na ideia da crença. Tudo isso tem a ver com as ideias que eu posso ter em relação a mim mesmo, que é a tríade cognitiva, é a maneira como eu me vejo, a maneira como eu me relaciono com as pessoas e como eu me relaciono com o futuro. Então vamos imaginar que eu tenho essa crença de fracasso. Eu acredito que se eu não me proteger, eu posso ter um pensamento automático assim. Se eu não tomar cuidado, os meus filhos podem se contaminar. Se isso fosse uma verdade, se essa contaminação fosse uma verdade, o que isso representaria para mim? Representaria que eu não sou um bom pai. Se eu não sou um bom pai, o que isso significa a meu respeito? Se eu não sou um bom pai, significa que eu sou incapaz. Logo, eu sou um fracasso. Eu me sinto desvalorizado, eu me sinto competente. Olha a crença de fracasso, de desvalia, guiando a percepção da pessoa. Agora, e se eu começo a analisar esses pensamentos e essas crenças de um jeito diferente? Então, por exemplo, o fato de eu tomar todos os cuidados, se a gente avaliar qualquer pai que mantém seus filhos em casa, que ensina, né, seus filhos a passar álcool em gel, a limpar os alimentos quando chega do supermercado, e mesmo assim acontece o acidente dele se contaminar, seja porque foi para a escola ou porque entrou em contato com a caixa do delivery, qualquer um de nós aqui chamaríamos essa pessoa de um pai ruim, ou de um péssimo pai, de um pai incompetente de alguma forma. Nem você, nem eu, e acredito que nenhuma das pessoas que estão assistindo pensariam dessa forma. Mas esse pai, se ele tem uma crença de que ele não é bom o suficiente, ele vai entender a situação dessa forma. Se a pessoa, Nelson, tem uma crença, nós falamos de 3 crenças: desamparo, desvalor e desamor. Desamparo, eu me sinto inadequado, eu me sinto incompleto, eu me sinto estranho, me sinto desamparado. Desvalor, fracassado, burro, insuficiente, incompetente. Desamor, incapaz de receber afeto, incapaz de ser amado. Se eu encontro uma pessoa na rua que me conhece e eu tenho uma crença de desvalor, eu vou pensar assim: eu sou tão incompetente, tão limitado, tão burro, que nem meu amigo prestou atenção em mim. Se ela for de desamor, na mesma situação eu vou pensar: se eu sou tão indigno de receber afeto,
de ser amado, que nem meu amigo prestou atenção em mim. Se for de desamparo, coitado de mim. Como eu sou invisível, eu realmente não sou ninguém. Nem meu amigo prestou atenção em mim. Mesma situação, 3 interpretações distintas, dependendo do tipo de crença que a pessoa tem. Então, no trabalho terapêutico, a gente primeiro aborda os níveis mais superficiais, que são os pensamentos automáticos, ou seja, erros de interpretação. Adivinhação e previsão, por exemplo, que é acreditar que eu sei o que vai acontecer no futuro. O que a gente trabalha em consultório? Me fala uma coisa. Quantas das suas previsões já se confirmaram da forma como você imaginou que aconteceria? Quantas vezes o popular, né, sofrer por antecedência, né? Em quantas situações, quando a situação se apresentou, desculpa até a redundância, você pensou, poxa, não era nada daquilo que eu estava pensando. Quantas vezes você ou eu, Nelson, fomos para um atendimento, rapaz, esse atendimento vai ser difícil, viu? Esse vai me trazer uma demanda complexa. E quando a gente sai do atendimento, opa, nossa, foi completamente diferente do que eu imaginei. Eu começo a questionar a crença. Eu começo a descredibilizá-la. Wesley, mas como isso é possível? Para que a gente perceba tanto a manifestação da crença ou dos pensamentos automáticos, nós nos baseamos em como eu consigo comprovar a ideia que o pensamento automático está me trazendo. Nós precisamos de evidências, de fatos que comprovem que aquilo não é só um pensamento, que aquilo se trata ou de um pensamento com um erro de interpretação, ou simplesmente, ou se torna um fato. Se for um fato, é útil ou não é útil para a minha vida? Mas, se eu identifico uma situação e pergunto qual é a evidência, por exemplo, de novo a situação do menino que tira uma nota baixa, né? Que evidências existem de que ele é incapaz? Bom, eu acredito que tudo que eu faço não dá certo. Já é uma outra distorção, chamada supergeneralização. Mas, vamos olhar o histórico desse menino. Quantas notas 10 ele tirou? Ah, ele tirou um semestre inteiro. Então, peraí. Quantas pessoas que tiram 10 durante um semestre inteiro são consideradas como incapazes? Como foi que elas conseguiram isso? Será que não há inteligência? Pessoas com depressão. Eu nunca tive felicidade na vida. Ninguém nasce deprimido. Tudo dá errado para mim. Eu nunca tive um momento de felicidade. Mas será que nem quando você era criança, quando você brincava, quando você se divertia, não há um momento de felicidade? Não, peraí. Acho que talvez tenha existido alguns. Então a gente vai flexibilizando essas ideias para mostrar que aquilo que a crença está trazendo como verdade, existe uma falha na interpretação. Mas não porque a pessoa seja limitada ou ela não consiga identificar. Primeiro que todos nós temos pensamentos automáticos. Eu até aprendi nessa especialização que mais de 90% do que nós pensamos não é fato. Se trata apenas de um erro de interpretação. Se eu começo a olhar para o Wesley, para as situações e para o futuro com um questionamento de que será que existe uma explicação alternativa? Quais são as evidências favoráveis e desfavoráveis à ideia que eu estou tendo? Como, por exemplo, vou perder o meu emprego. Ideias favoráveis. Meu chefe, ele é uma pessoa muito exigente. Meu chefe demitiu 2 pessoas na semana passada. Meu chefe demite por qualquer motivo. Evidências favoráveis. Quais são as desfavoráveis? Bom, eu nunca me atrasei. Recebi um elogio na semana passada, inclusive meu chefe me disse que se eu continuar desse jeito, eu vou ser promovido. Então eu começo a ter dúvidas em relação àquela possível verdade que eu estou trazendo. Claro que aqui a gente consegue trazer alguns exemplos, né, de forma bem limitada, mas, de uma forma resumida, as crenças guiam a maneira como nós interpretamos a nós mesmos, as pessoas e o futuro. Só que, quantas dessas verdades que eu trago desde pequeno,
até a fase adulta, de fato, elas acontecem do jeito que eu penso. Leitura mental, outro tipo de pensamento. Eu acho que o Nelson não está gostando do que eu estou falando. Tenho certeza. Eu sei disso. É só olhar para ele. Eu conheço esse rosto. Eu tenho a certeza, eu acredito que eu tenho a capacidade de saber o que está pensando, do que a outra pessoa está pensando. Ou seja, transformo isso num fato. Se o Nelson não está gostando do que eu estou fazendo, eu não sou um bom psicólogo. Se eu não sou um bom psicólogo, eu não me dediquei nos meus estudos. Se eu não me dediquei nos meus estudos, significa que eu não fui perfeito. Crença intermediária. Os pensamentos automáticos estão embasados nessas crenças intermediárias. Um sonzinho estranho, está ouvindo? Não, acho que é só aqui. Bom, Oi? apareceu uma interferência aqui, mas acabou. Então vamos lá, que eu tenho umas coisinhas para te falar também. Já vou encerrar. Se eu não sou um bom psicólogo, então eu não me dediquei o suficiente, eu não fui perfeito. Se eu não sou perfeito, então eu sou um fracasso. À medida em que eu vou fazendo essas perguntas em relação a mim mesmo, eu descubro qual é a base que guia todo o resto. Pensamento automático, erro de interpretação, crença intermediária são ramificações da crença. Wesley é realmente fracassado? No que ele trabalha hoje? Quantos pacientes ele atende? Como foi o histórico dentro da formação, dentro da pós que ele fez? O que ele já ouviu de elogios, né, dos seus pacientes e de colegas? Cada uma dessas evidências, não algo que eu estou pensando, eu vivenciei, me disseram, pessoas trouxeram essas informações para o Wesley, mostram o oposto do que eu acredito. E eu começo a flexibilizar. Claro, temos inúmeros exercícios para que a gente trabalhe isso de forma mais aprofundada, para impactar, né, no que a pessoa está vivendo e principalmente nesse momento, eu acabei trazendo a pandemia porque eu acho inevitável, né, para que a gente se relacione de um jeito diferente em relação ao que a gente não pode mudar, né, não? Exatamente. Eu acho que de tudo isso que você... Oi? Não, só falei, não sei se fez muito sentido para as pessoas, se quem estiver acompanhando quiser fazer alguma pergunta, se não ficou clara a explicação, por favor, né? Ajuda a ficar dinâmica aqui a live. Eu acho que em cima do que você está falando, a gente também tem que pensar o seguinte, né? A origem dessas crenças, né? De onde elas se originaram, né? Desde a nossa formação familiar, né? A Nerli falou que é suspeita em dizer que a gente é ótimo. Uhum. Olha a desqualificação do positivo, né? Ah, é porque é minha Então, amiga. Ah, é porque ela é nossa parceira. Não é porque a gente é bom. Desqualificando o positivo. Pensamento. o Edson falou que você falou muito dele. A gente tem que entender a questão da origem, né, cara? Porque eu falo muito, que nem tem um livro muito interessante que chama O Poder do Subconsciente. Com certeza você já ouviu falar e quem está assistindo aqui também já deve ter ouvido falar. E eu sempre cito esse livro porque ele fala o seguinte, que tudo que você fala, o teu subconsciente acredita como verdade, né? A Nelly falou que a gente é assim, ela está dando risada aqui. O que eu quero dizer com isso? Tudo que você pensa sobre você, que você vai absorvendo quando você vai recebendo dos teus pais informações, valores, crenças, questão da própria educação, da formação moral, essa coisa toda, você vai acreditar que é verdade, né? Então, se você tem, ou então aquela coisa que a gente copia muito, né, de comportamentos de familiares, pai e mãe também, quer dizer, de que a vida é muito difícil, de que a vida é muito complicada, de que tem que ser tudo com muito sacrifício, tem que ser tudo com muita luta, tudo aquela coisa. Porque essa sensação de fracasso que você falou, isso pode vir muito dessas coisas que a gente aprendeu com os nossos familiares também. Então a gente acredita que aquilo é verdade. Mas quando você, desde criança, de repente você é criticado, você é rotulado, né? De que você não é burro, por exemplo, né? Isso é muito comum. Eu já ouvi muito isso, né? Por que tem gente que se cobra demais? Porque quer provar muitas vezes que não é burro.
Mas ele tem que acreditar que ele não é burro. Ou então a pessoa assim, eu sou burro mesmo, então eu não vou para frente. Então eu não vou conseguir um emprego legal. Eu não vou conseguir porque eu não tenho capacidade. Eu não vou conseguir porque me disseram que eu não tenho capacidade. O problema é a pessoa acreditar nisso como uma verdade e não fazer nada para mudar. Então, quando a gente fala de crença, o que que você acredita, o que realmente são valores na sua vida, né? Quer dizer, você realmente acredita que você não tem capacidade, você realmente acredita que você não tem potencial, você realmente acredita que tudo tem que ser extremamente no sacrifício, no sofrimento, você acredita que você nunca vai ganhar dinheiro suficiente, você acredita que nunca vai ser um bom profissional, que você nunca vai ser uma pessoa que vai ter um relacionamento bacana, porque você ouviu isso em algum lugar, ou porque você sofreu um bullying, ou porque você sofreu uma situação que mostrou que você realmente não tem capacidade. Eu viro e mexe, algumas pessoas vêm pedir orientação assim em off assim para mim, e eu tenho pessoas que escrevem essas coisas, porque eu jamais vou conseguir o que eu quero, porque essa vida aqui não presta, o ser humano não presta, porque as pessoas não ajudam, porque não sei o que é isso, porque não sei o que é aquilo. E, e teve uma vez que eu fui categórico com uma pessoa e falei para ela o seguinte: já passou da hora de você se tratar, porque você só reclama e se faz de vítima. Cara, a mulher ficou puta comigo. Esqueci. É que você foi bastante Desculpa, gentil, né? desculpa o português aqui quem está assistindo, mas é que a gente fala mesmo. Escapa, escapa, não tem problema. Se ela tivesse como entrar, acho que na tela do computador, do celular ela teria entrado. Mas a reação dela foi típica mesmo, né? Porque falei para ela, para enxergar as coisas que você tem na tua volta, os recursos que você tem para sair dessa. Você tem recursos, você tem internet, você tem um celular, você só não sai dessa se você não quer. Você só não sai dessa porque você não acredita que você não vai sair dessa. Então você falei para ela, você para de reclamar. Né? Então você para de reclamar, porque você internalizou uma verdade que você acreditou que é e no fundo será que é mesmo verdade isso? E outra, por que que você tem que colocar a culpa nos outros? Por que que o mundo é responsável por aquilo que você está passando? Até onde eu sei, você é responsável 100% pela sua vida. Você é responsável 100% por aquilo que você pensa e por aquilo que você sente. E aí eu sempre pergunto uma coisa para todo mundo. Isso é geral que eu pergunto. Como estão as qualidades dos seus pensamentos? Como é que estão as qualidades dos seus pensamentos? Porque os teus pensamentos vão nortear aquilo que você está sentindo e, consequentemente, os teus comportamentos. Né? Porque aquilo que você está pensando, então vamos pensar o seguinte, vamos pensar numa lembrança legal. Qual é a sensação que você vai ter? Que sentimento que você vai ter? Poxa, eu vou ficar feliz. E que comportamento você pode gerar em cima disso? Eu posso cantar, eu posso dançar, eu posso. Beleza. Então aí você é uma pessoa legal. Mas e quando você tem uma lembrança ruim? Que sentimento você vai ter? Óbvio, eu vou ficar triste. Eu vou ficar triste. E que comportamento você vai ter? Você vai chorar, você vai se depreciar, você vai ficar se mutilando, o que você vai fazer? Ou você vai acreditar que você pode superar um sentimento ruim que você tem? Né? Então, a gente tem que entender que aquilo que a gente acredita
dentro da gente é o que vai nortear a vida da gente. Por quanto tempo a gente não fica alimentando crenças sobre a gente, ou até sobre os outros, né, que não são verdade? Uma coisa que você falou agora há pouco, eu traduziria assim: a gente acredita, a gente sofre muito mais por aquilo do que a gente imagina do que aquilo do que realmente é verdade. Porque eu falo para as pessoas: qual é a tua realidade hoje? Porque enquanto você era criança, adolescente, você acreditava numa coisa, de que a vida era difícil, de que você isso, de que você aquilo. Que mudanças que você procurou ocasionar na sua vida para mudar isso na sua fase adulta? Né? Que mudanças você procurou trabalhar mentalmente em você e comportamentalmente, obviamente, para conseguir mudar a tua vida? Ah, mas a vida inteira me disseram isso. E você nunca questionou? Você nunca parou para pensar que realmente isso pode ser diferente? Isso não, necessariamente não é verdade? Sabe qual é o problema, cara? Que a gente aceita muita coisa como verdade sem questionar, né? Eu sempre, com certeza você também faz isso, e você é um super profissional. A gente, eu falo para você: você já parou para pensar que outras crenças você pode ter a seu respeito? Que outras crenças você pode ter enquanto a sua pessoa? Eu sempre falo o seguinte: todos os dias, para fazer uma autoanálise, uma autocrítica sobre os teus atos, os teus comportamentos. O que, que eu mudei? Por exemplo, eu já falei isso com uma paciente. Poxa, esse dia hoje não foi legal, eu não devia ter feito, eu não devia ter falado daquilo. Poxa, mas eu acertei nisso. Então, e nisso, uma questão que eu também levanto é o seguinte: a gente sofre muito pelos nossos fracassos e não comemoramos as nossas vitórias. Porque a gente acha que a gente tem que sofrer. Porque a gente acha que o sofrimento é o que vai muitas vezes fazer com que a gente mude. Necessariamente não. Necessariamente não. Né? O Edson está colocando aqui: para mim, o que passou ficou no passado. Ele procura se pegar nas coisas que não deram certo para procurar mudar o melhor. Tá certo, para melhor, é isso mesmo. Então, assim, eu sempre falo para as pessoas: façam um balanço de como foi o seu dia. Se você errou, beleza, eu errei. Errei porque eu não sou perfeito, eu errei porque eu não tinha maturidade, eu errei porque eu não tinha percebido. Porque é uma coisa que você falou pegando um gancho. Ah, eu sempre tirei 10, eu tirei 9, eu sou um fracasso. Porque isso também vem de crenças familiares. Porque às vezes tem pais que cobram que você tem que ser o the best. Não é assim, né? Então, eu errei hoje, mas hoje eu tenho a capacidade de reverter isso, porque hoje, com a mentalidade que eu tenho hoje, né, eu consigo modificar. O que eu penso hoje não é a mesma coisa que eu que eu pensava 5, 10 anos atrás. Isso é o processo de maturidade que nós temos, que faz com que a gente evolua. O ser humano veio para evoluir, né? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? O que uma pessoa pode amadurecer e deve amadurecer e precisa amadurecer para criar valores pessoais diferentes, criar valores, crenças diferentes a respeito de si mesmo, questionar a si mesmo todos os dias, né? Aonde ele pode melhorar, aonde ele pode mudar. Porque o grande problema é que a gente tem uma autocrítica muito forte. O ser humano tem uma autocrítica, e a grande maioria tem uma autocrítica negativa muito forte. Por isso que a maioria das pessoas tem grandes dificuldades psicológicas e emocionais hoje em dia. E de se mudarem. Eu tenho dificuldades, você tem maturidade, dificuldade. Eu sempre falo para meus pacientes:
eu não sou uma pessoa perfeita, eu também falho muito. E é por isso que eu também faço a minha terapia, para eu corrigir as minhas falhas, né? Mas aonde eu posso todos os dias me questionar para melhorar? Então, a gente está mal acostumado a pensar, na maioria das vezes, negativo. É por essas e outras que os atendimentos psiquiátricos estão aumentando cada vez mais. É lógico que, não desmerecendo que a pandemia está tendo um grande reflexo agora no estado emocional das pessoas, que faz com que elas realmente se questionem em muitas coisas. Mas a pandemia também veio, para mim, que a gente precisava mesmo parar e olhar para a gente. Com que olhares que a gente tem que olhar diferente para a gente, né? O que está nos testando em termos de paciência, de resiliência, né? Até a Fran, uma amiga minha, que é uma psicóloga aqui, ela falou como a gente profissional tem que enfrentar a nossa ansiedade, né? Uhum. Né? Trabalhando, eu acho que um pouco nossa capacidade de paciência, de resiliência, nossa capacidade de crescimento, nossas capacidades enquanto pessoas, enquanto profissionais, né? Eu acho que a gente tem que parar e também fazer uma coisa que eu sempre falo, né? Uma coisa que eu vivo falando também. Eu acho que existem muitas técnicas que a gente pode rever e entre elas eu cito a meditação e a yoga, né? Por ser um praticante assíduo agora recentemente, eu posso dizer que traz um equilíbrio emocional muito grande. E nós estamos vivendo uma época de uma ansiedade muito grande, em que até nós profissionais também estamos sendo afetados até por conta de você que perdeu o paciente, como que você não fica chateado? Eu também, que tenho pacientes de Covid também, em estados que já, graças a Deus, já superaram, mas eu também fiquei preocupado. E como eu já sofri com pacientes que eu já perdi, suicidas também, mas a gente aqui a gente é profissional, então a gente tem que nos preparar em todos os sentidos. Então, cara, para completar a minha fala aqui, a gente tem a capacidade, o ser humano tem a capacidade de se rever. O ser humano tem a capacidade de se reavaliar. O ser humano tem a capacidade de se questionar, né? E o ser humano tem a obrigação de evoluir. Então, se a gente puder fazer esses exercícios todos os dias, a gente pode mudar muita coisa dentro da gente. Não que a gente não vai ser perfeito, esquece, 100% é utopia. Mas a gente pode rever muita coisa e questionar muita coisa, porque esse questionamento faz parte do processo de maturidade de qualquer ser humano em qualquer faixa etária, né? Então, eu acho que fica aí a reflexão. Nós temos pouco tempo aqui também, não temos muito tempo, acho que mais uns 5 minutos. Mas é isso, eu acho que minha fala é isso. Espero que tenha sido aí bastante proveitoso. E se alguém quiser entrar numa alguma questão aqui, fiquem à vontade. Até porque já começou uma chuvinha boa aqui. Aqui caiu um pouquinho e a boa lei de Murphy funcionou, né? Eu tinha ido comprar algumas coisas. Quando eu cheguei estava chovendo, tomei um belo banho. Quando eu entrei em casa, a chuva acabou. Claro que tinha que ser desse jeito, né? Lógico. Evidente. Mas olha, Nelson, essa coisa do erro, né? Pessoal, se quiser fazer alguma pergunta, a gente responde. Enquanto isso, o que eu gosto de pensar? Lembra quando você tinha 40, 30, 20 anos de idade, onde você acreditava veementemente em determinados valores, sejam eles culturais, sociais, religiosos, não importa, né? E em decorrência dessas crenças, você fez coisas das quais hoje você olha e fala: meu Deus do céu, como eu era assim, como eu era assado, como eu tive coragem. Mas espera aí, por que você não fez diferente naquela época? Simplesmente porque você não tinha os mesmos elementos que você tem hoje. Você não tinha o mesmo repertório que você tem hoje. Alguém comentou aqui, agora eu escapou, eu já vejo o nome dela.
que é difícil admitir o erro. Eu acho que existe um estereótipo, uma crença sobre o erro, aonde ele é uma situação que deve ser A Jo, esperada. Oi? Foi a Joana, a né? Jo, a Jo. Então, assim, quando você erra, você cometeu algo muito inaceitável. O erro, ele é visto de uma forma muito negativa e, e eu não devo cometê-lo. Mas espera aí, quando eu tomo determinadas decisões com a quantidade de informações que eu tenho hoje, para mim parece certo. Eu estou tomando a melhor decisão, eu estou fazendo o meu melhor, porque a quantidade de informações que eu tenho na minha história de vida só permite que eu enxergue até esse ponto. 10 anos depois, eu começo a ver a situação diferente. Você culparia uma criança que se jogou numa piscina aonde ela quase se afogou? Você olharia para essa criança e diria: como você foi irresponsável, você não viu que era perigoso, você não viu que você podia morrer? Não, porque a criança não compreende. Não é diferente com um adulto de 15, 20, 30, porque as informações que ele tem estão de acordo com aquele momento da vida dele. E daqui 10 anos a gente vai olhar para hoje, Nelson, e falar a mesma coisa. Gente, como eu tive coragem de fazer esta ou aquela coisa. Mas porque nós queremos errar? Porque nós arquitetamos a ideia de que vou errar porque assim vou sofrer e vou fazer o outro sofrer. Nós acreditamos que estamos fazendo certo, de acordo com o que a gente tem à nossa disposição. Então o erro é questionável. Falhar é parte inerente, como você falou, da existência humana, mas não porque nós sejamos incompetentes, não tenhamos compaixão ou queremos fazer os outros sofrer de alguma forma, mas porque parece certo, para depois eu perceber que talvez não tenha sido a melhor decisão. Exatamente. A Fran está colocando aqui que eu estou devendo uma live com ela. Amanhã eu te procuro para a gente conversar, tá bom, amiga? Tá. Outro complemento bem rápido, Nelson. Você falou, e eu estava pensando aqui comigo, meditação. Gente, existe um aplicativo hoje. A Vilma, eu vi que está aí, né, Vilma? Um grande beijo para você, obrigado pela participação, uma grande amiga, me ajudou muito em um momento difícil da minha vida. Tem um aplicativo chamado Headspace, meditação guiada. Vão lá no Netflix, digitem meditação guiada, que ele vai puxar. Para quem tem o Netflix, lógico. Eu baixei o aplicativo, ele é pago, é R$ 109 por ano, mas assim, ele é recheado, né, de meditações, de técnicas, de ensinamentos. E é isso. Quando se fala de como lidar com os pacientes, sobre a ansiedade, nós sabemos que a ansiedade nada mais é do que pensamentos em relação ao futuro com resultados catastróficos. Meu paciente vai se matar. Quantas vezes a gente teve esse medo, né? Acho que é o grande pavor de muitos terapeutas. Mas a gente vai, de novo, considerar outras possibilidades. Nesse final de semana mesmo, eu passei por essa situação, o paciente estava sozinho. Eu conheço a história dele, eu sei que ele tem uma estrutura que o mantém seguro, e é nela que eu vou me pegar. Claro que eu tenho medo, eu sou humano, eu me preocupo. E se? E se? E se? Esse e se que é o problema. Só que eu não posso ser parcial. Eu devo ser imparcial. E se não der certo, pode acontecer tal coisa. Mas também ele tem 2 anos de terapia comigo, ele tem ferramentas, ele entra em contato comigo quando não está bem, ele usa. Um paciente que quer, de fato, se matar, não liga para o terapeuta, né? Porque ele está pedindo socorro. Isso é uma evidência clara de que eu não devo me preocupar. Então, nós buscamos as evidências desfavoráveis à ideia que me deixa com medo, que me deixa assustado. Combater, como você falou, as crenças que são negativas, a gente não quer romantizar situações. Mas não existe situação que tenha só perda ou só ganho. Tem os dois. Não existe situação só com negativo ou só com positivo. Tem que os dois. Tem os dois. Depende de para onde eu vou focar, para onde eu Exatamente. vou olhar. Muito bem. Nerli, brigadão pelo seu comentário aqui, que ela falou que a live foi maravilhosa. Obrigado, Nelly. Sempre com a gente. Um dia você vai fazer com a gente, viu, Nerli? Vamos. Podemos já programar, hein? Beijo para Jéssica, Jessiquinha Souza, Pessoal do Instituto que entrou aí. Meu Márcio parceiro, é Leal. isso, meu caro.
Grande Desculpa. Marcão. Djalma, meu tio. Agora é a hora dos abraços. Estou me sentindo meio Xuxa agora, né? Um beijo para você, pro meu papai. Como é que era? A Nerli falou que teve um aprendizado com a gente. O Edson também, que foi muito legal. A Yasmin também falou que foi muito legal. Ivone, beijo O grande. Tá Instituto no Árvore alto. da Vida também. A Nerli falou que está com vergonha. A gente vai, inclusive, postar sua foto no meu perfil e no do Nelson, viu, Nelly? Só para deixar você menos constrangida, tá? Lucas, grande abraço, Lucão. A Fran também, a Cris também. Vanusa, prima querida, beijo, beijo na família. Obrigado a todos, viu, pessoal? Jesuína, faz tempo, hein, Jesuína? Saudades. Obrigado pela presença de todos. Pessoal, E vamos, e vamos programar outra, de repente, com o mesmo tema, que tem muita variante aí, né, cara? tem. É um assunto muito extenso, né? Quando você fala de crença, pensamento automático e tal, a gente está falando de toda uma história. Nós nem falamos das influências culturais, influências sociais, as influências, né, externas em relação à minha maneira de dar sentido para mim, para o mundo e para o futuro. Não é só a relação com os pais. Gente, não somos Exatamente. terapeutas aqui que acreditamos que os pais são culpados. Não existe culpado, pelo amor de Deus. Pais têm esquemas, pais também têm dificuldades. O exemplo da mãe, ela acreditava que o filho ia ser melhor. Ela queria. Por que uma mãe faz isso com o filho? Por amor. Só que ela também tem crenças. Porque se ela não for uma boa mãe, talvez ela seja um fracasso como pessoa. Olha a crença, de novo. É verdade. Mas é muito extenso, precisamos programar uma nova. Mas eu tenho a crença que a próxima vai ser melhor. Ah, isso nós temos evidência, porque quando eu tenho o senhor numa live, é certeza de sucesso, né? A Cris já deve estar até tendo um ataque agora, que a gente conversa bastante com ela sobre isso. O Edson falou que Deus nos abençoe, amém. E a Nervi falou pra gente que Deus sugeriu escolhas e angústias. Aí, ótimo tema também. Perfeito. Angústias e? Escolhas. Escolhas e angústias, que são motivadas pelas crenças. As Exatamente. escolhas, né? Angústias são uma consequência. Meu parceiro, estamos na hora, senão vai cair aqui. É isso. Acho que Gratidão, gratidão a todos. não, mas tudo bem. Beijo, beijo a todo mundo. Deu uma gaguejada aqui que eu ia deixar uma informação, mas fica para a próxima, pessoal. Nelson, muito obrigado. Sempre um prazer estar aqui com você. Obrigado a todos. Prazer é todo nosso. Beijo, Ivone, também, aqui que eu acabei de ver. Sabrininha. Até a próxima oportunidade. Contamos com todos aí. Logo, logo a gente faz uma nova, né, Nelson? Se Deus quiser. Muito breve. E Deus no coração de todo mundo, né? Para quem acredita, para quem não acredita, e também ajuda bastante. A oração é um dos caminhos mais poderosos para algumas angústias. Não estou falando de religião, estou falando da conexão com a sua crença, com o seu sagrado, ou não crença. Não tem problema. Certo, meu amigo? Grande abraço. Grande abraço. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima. Se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.